Bem, o título meu é sobre Em Busca de uma Ciência Espírita, porque, na verdade, a pergunta é: o Espiritismo é uma ciência? Se a gente for observar a frase de Kardec, então essa aqui, por exemplo, está no primeiro livro dos Espíritos, né, aquele da primeira edição de 1857, o Kardec já escreve que a ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, sobre as manifestações físicas, outra filosófica, resultante das manifestações inteligentes. Então, com 2 anos de Kardec participando de mesas girantes, reuniões mediúnicas, ele tinha certeza que estava perante uma coisa que era ciência, e que o livro dele representava essa atividade científica. Só que ele já vai falar em filosofia junto. Aí eu falei, estava no começo, então vamos pegar o Evangelho, que é de 1865, e ele repete que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza de um mundo espiritual, suas relações com o mundo material. Então é uma ciência porque revela um ambiente novo que a ciência convencional não conseguia fazer. Gabriel Delaine reforça, né? E aí ele escreveu isso em 1893, no livro Fenômeno Espírita. O Espiritismo é uma ciência de experimentação, da qual emanam consequências morais e filosóficas. Ele fala com total certeza. Esse livro aqui, vocês vão enxergar mais ou menos, minha fotografia não está muito boa, mas vocês vão acreditar, é da Ciência Espírita de Herculano Pires, e ele tem a seguinte frase: o reconhecimento da ciência espírita, por causa da fragmentação dessas em diversas especificações, somente agora, com o desenvolvimento da parapsicologia, conseguiu-se o reconhecimento pelos grandes centros universitários do mundo. Então ele já traz um problema. Que ciência é essa espírita que os outros cientistas não aceitam? E ele ainda propõe que uma outra ciência que não é espírita, que é a parapsicologia, é que vai solucionar o desvendar do mundo espiritual. Então alguma coisa aconteceu entre o que Kardec e Gabriel Delaine achava, porque Herculano Pires já está tendo uma outra opinião. E ele ainda repete no finalzinho do livro que a parapsicologia é simplesmente o elo de ligação entre a ciência acadêmica e a ciência espírita. Por que então que o espiritismo, com pelo menos 100 anos de caminhada nessa época, não tinha nenhum elo com a ciência? Que ciência é essa que o academicismo não aceita? Então nós vamos ver um outro um pouco antes, que é Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, no Brasil, os livros dele são todos publicados por editores espíritas. Quem lê Ernesto Bozano é tudo espírita, né? Mas o que Ernesto Bozano fala? Ele escreve sobre as manifestações, já se ocuparam diversos e eminentes cultores de pesquisas metapsíquicas. Ele podia falar então de pesquisas espíritas. Ele fala metapsíquicas. Bozano, então, ele está interpretando uma forma de ciência que não é espírita, tem um outro nome, né, que é a metapsíquica. Então vamos pegar um outro mais novo, que é do Miller. Vocês vão ver que esses aqui eu tirei tudo da edição da Edicel, eles não me pagaram nem um tostão para fazer propaganda, mas é o livro que eu tenho. E esse aqui, o Miller falou o seguinte, que uma doutrina compreensiva da reencarnação publicada por Allan Kardec. E ele teve colaboração de Hernani Guimarães nas pesquisas que ele chega nesse livro sobre reencarnação. Ele conhecia o movimento espírita no Brasil. Ele faz elogios ao trabalho de Allan Kardec, mas ele não chama de ciência. Ele chama de uma doutrina compreensiva. Bem, esse outro aqui é Bander, mais recente um pouquinho. Você vê que já estão usando gravadores, e onde pela gravação pega as vozes de espíritos, e diz que e ele faz uma descrição, inclusive, sobre o espiritualismo na Inglaterra. Em nenhum momento ele diz existir um espiritismo diferente do que ele chama de espiritualismo, em nenhum momento ele diz existir um espiritismo que possa ser uma ciência. Ele sempre tratou, na comparação entre o que ele está fazendo com os gravadores, o que os espíritas, os espiritualistas ingleses estão encarando, né, como os não cientistas. Então, outro livro do Herculano Pires, Parapsicologia Hoje e Amanhã. Como é que surgiu esse livro dele? Esse livro surgiu porque ele participou, presidiu um Instituto Paulista de Parapsicologia. Lecionou um curso de Parapsicologia e escreveu esse livro, Parapsicologia Hoje e Amanhã. Por que ele não escreveu, ou não fez um curso, já que é para falar de ciência, um curso de espiritismo? Se ciência é espiritismo. Por que o Instituto era Instituto de Parapsicologia? Já que, afinal de contas, a parapsicologia não quer estudar mediunidade, não quer estudar o que nós somos além do corpo. Então nós vamos pegar o companheiro do Herculano Pires, que concordar e discordar de várias coisas, que foi o Hernani Guimarães, e no livro dele, Espírito, Perispírito e a Alma, né, tem uma descrição. Em 1960, tem uma listagem de obras dele,
Está na contracapa, então está lá, 1960. Um livro do Hernani, eu não conheço, Novos Rumos à Experimentação Espirítica. Dá a entender, então, que ele está propondo um rumo novo para uma ciência que é a ciência espírita. Só que depois, em 1967, ele lança um novo livro que chama de Parapsicologia Experimental. Então, pela própria rota dele, você vê que ele deixa de falar então da ciência espírita, ou espirítica, espiritista, e vai falar de parapsicologia. Então, os nossos próprios grandes representantes, são ditos como cientistas ou filósofos da ciência brasileiros, eles adotam, aí na década de 50, 60, eles adotam a parapsicologia para falar que estão sendo cientistas, né? E ele também fez um Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Podia ser Instituto Espírita. Então, que tipo de ciência é essa que os próprios brasileiros, para se postar como cientistas, eles se dão outro nome? Aí um livro que é um brasileiro que está morando, recentemente lançado, também não recebi nenhum cachê, é Edmir Serrano, mas me chamou a atenção, ele veio aqui em Ribeirão Preto recentemente. Quando eu vi a propaganda que ele via, me chamou a atenção, infelizmente vocês não vão ler também, não é o título, Morrer não é o fim, é o subtítulo. A ciência e os fatos comprovam o que o Espiritismo explica. Ora, se a ciência explica o que o Espiritismo acha, então o Espiritismo não é ciência. Se o Espiritismo é ciência, não precisa de nenhuma ciência para provar ele. E os fatos comprovam, então parece que o nosso Espiritismo não é baseado em fatos. É um discurso diferente, 150 anos depois, do que propôs Kardec. Vamos começar para trás agora. Já que eu pus a dúvida que ciência é essa, eu vou voltar e perguntar o que é ciência. Bem, a ciência, hoje em dia a gente diz que é experimentar. Vamos pôr os ratinhos na gaiola, testar como é que é, né? Temos vários colegas aqui que são cientistas. Tem o nosso amigo professor, que trabalhou muito com isso. Não sei se é experimental ou só em seres humanos. Mas a gente pensa, coitado, as cobaias. Ou então fala assim, não, vamos no terceiro mundo experimentar umas drogas novas. Na medicina é assim. Todo mundo acha que os americanos e europeus vêm no Brasil experimentar as drogas, né? Para depois lançar. E a tecnologia, então, é as células-tronco, é a informática, isso que é ciência. Isso não é exatamente ciência. Aliás, tecnologia é uma aplicação de conhecimento científico misturado com uma coisa empírica. Porque a ciência vai lá e diz que funciona de um jeito, aí você põe em prática, não dá muito certo, você mistura um pouquinho a receita. Você cata uma receita científica para fazer um bolo e vê se você faz só a receita científica. Sempre tem um jeitinho particular para dar uma ajeitada, né? Então, um conselho que foi dado por Maria Amélia Andere e colaboradores, é um livro deles, razoavelmente didático, que chama Para Compreender a Ciência. Ela define assim, porque eu vou falar isso porque nem cientista sabe o que é ciência. Muitos cientistas trabalham o tempo todo e é difícil falar o que é ciência. Então eu gostei porque esses são sociólogos da ciência, eles dizem que a ciência ela tem que explicar racionalmente a natureza. Vou usar razão, não é fé, não é inspiração. E tem que ter um método, uma forma de fazer. Não pode chegar e falar, olha, eu acho que o azul atrai as pessoas porque eu vi a minha mãe adora azul. Né? Você tem que comprovar melhor, justificar mais, então isso chama-se método. Né? Isso não quer dizer que a gente não descubra a coisa certa sem método nenhum. Afinal de contas, nós espíritos temos certeza que a inspiração é uma forma de conversa entre espíritos. Você pode aprender através da sabedoria de um outro. O outro experimentou, conheceu de algum jeito, ele te conta. E na inspiração você capta aquela ideia, um grande insight, e você está certo, né? Só que não foi ciência. Bem, a ciência ela começa a ter experimentação, não é lá como, voltando um pouquinho no Tácito, mas você vê que a experimentação começa no século XVI, o famoso Galileu. Aí vai ter um método que chama dedutivo, né? Desculpa, pus errado ali. O indutivo, que é do Bacon, e o dedutivo, que é do Descartes. Então, o indutivo é o seguinte, qual fila do banco vai mais devagar? A minha ou a do outro? Você entra no banco do Bradesco, a sua fila demora mais. Você vai no Itaú, a sua fila demora mais. Depois que você foi em 10 bancos, a sua fila demorou mais, você conclui que é sempre a fila que você entra que demora mais. Esse é o método indutivo. O dedutivo é assim, você tem um vizinho e ele xinga muito. Aí você está lá na sua casa, assistindo televisão, aí você ouve uma voz de criança gritando e xingando todo mundo. Você fala, é o filho do vizinho. O vizinho xinga, logo quem xinga é o filho dele. Você pode se enganar e quem está xingando é o seu filho, mas é um risco. Então o dedutivo e o indutivo sempre têm seus riscos. Esses dois métodos a gente usa no dia a dia, né? Por isso que a gente sempre acha que a nossa fila demora mais. E isso tem um pouco de científico, mas o método é um pouco mais rigoroso.
Aí o que acontece no século XVIII é que começa a ter sociedades científicas. A ciência era feita de forma livre e aberta. Então, no final de 1700 para 1800, começa a ter sociedade. A ciência deixa de ser feita por curioso e começa a ser feita por alguém especial. E quando a gente chega no século XIX, ela começa a ser profissionalizada. A ciência se torna uma indústria, que é uma indústria que produz resultados para solucionar os problemas das outras empresas, né? A gente acaba tendo na ciência pesquisa investida financeiramente, que vai solucionar o problema de quem pode pagar e não de quem tem a receber, né? Essa industrialização ela vai acontecendo no século XIX e do século XX, e ela vai se tornando a ciência, então, uma grande mágica. Eu diria que ela substituiu, então, o medo da religião. Se a gente tinha na Idade Média, que o padre disse, o Papa falou e acontece, hoje em dia os nossos medos é com o cientista, né? Não importa quem a gente acha que é o cientista, mas disse, saiu na revista Nature, saiu não sei aonde. O Fantástico diz que saiu na revista, não sei das quantas, aquele fio, né? Uma fofoca atrás da outra, a gente nem mais sabe quem contou o quê. Então vão todo mundo tomar o hormônio, que é da minha área, vai todo mundo tomar o hormônio para reposição hormonal, aí de repente ninguém mais vai tomar hormônio nenhum. Até 10 anos atrás, todo mundo tomava. As mulheres entravam na menopausa, tomavam até antes de entrar na menopausa. Agora, então, está lá com calor danado, mas não toma de jeito nenhum. É igual ao colesterol. A gente tem mais medo do colesterol do que do infarto. E você pergunta, para que você está com medo do colesterol? Eu não sei mais. É uma doença brava. A gente vai ficando com medo do que os outros dizem, né? Então, ganhou esse status a ciência. Bem, e o método de Kardec, então? Vamos ver se Kardec diz que era ciência, o que pode ter de método nele? Ele começou afirmando, e aí é interessante porque ele escreve isso no Evangelho. Não está escrito nos Espíritos, não está escrito no Livro dos Médiuns, é no Evangelho. No Evangelho, ele já tem uma experiência, uma prática, ele criou um método dele para poder tirar as conclusões. Então, primeiro ele usa a razão, na razão está usando dedução. Compara a informação de uma comunicação com a outra, com o que diz a ciência. Então ele conclui com poucas experiências. Aí ele criou um novo esquema, que é a concordância dos espíritos. Na concordância ele está tentando um indutivo. Um médium disse uma coisa, o segundo disse, o terceiro disse, o quarto disse. Se muitos disserem, tem mais chance de ser verdade. É igual a gente entrar na fila do banco. Ele faz uma ressalva. Os médiuns não devem saber o que um comunicou com o outro, né? Porque se um leu o que o outro disse, o próprio médium vai dizer. Porque, afinal de contas, se está lá o que o Mano disse no livro do Chico, e o espírito comunicar por mim e falar o contrário, eu não vou falar de jeito nenhum, porque o Chico é que está certo, né? Em vez de ter vários médiums, na verdade a gente vai ter cópias de um médium só. E ele, outra coisa que ele comenta é a forma e o conteúdo. Então ele vai dizer que não importa a forma com que está escrito, importa o conteúdo que está por detrás. Nós não vamos dizer o que está certo, o que está errado, porque está escrito bonito, está escrito feio. É o que está escrito. O que ele explica por detrás daquilo. Você usa um palavrão lá no meio, ele não fala isso não, mas vou dar um exemplo. Às vezes a gente vê uma palavra errada, vê uma conjugação errada da comunicação, ou tem um trejeito lá no meio daquele texto que a gente sabe como é daquele jeito, a gente joga tudo no lixo. Kardec propõe para a gente se prender ao conteúdo, né? Lá no meio da comunicação pode ter muita coisa do médium, mas tem as coisas da comunicação. E é dessas coisas que vêm do espírito que eu vou analisar e comparar com as outras. Buscar a tal da concordância. Esse tentar achar um texto, procurar as coisas como são, é interpretar um texto, que chama-se hermenêutica, né? É a arte de interpretar o texto. Começou através da tentativa de interpretar os textos sagrados da Bíblia, e hoje em dia ele se tornou uma ciência da interpretação. E aí Kardec diz que a revelação espírita possui um duplo caráter, participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica, né? A gente fica com a revelação divina e não quer saber como que é a outra. Então vou dar um exemplo de vocês, que eu acho que é sobre ciência, que demonstra o caminhar de Kardec, que é a primeira edição e a segunda do Livro dos Espíritos. Então, o formato do livro, já vários de vocês já foi apresentado, é 501 perguntas. A segunda edição está no número 2 em preto e a primeira edição está em azul. A segunda edição tem 1018 perguntas. O comentário de Kardec na primeira edição é sempre após as perguntas. Ele tem as respostas, depois ele faz o comentário. E na primeira edição? Na primeira parte, que é a doutrina dos espíritos, né? Que é o primeiro livro, ele faz diferente. Ele coloca as perguntas e as respostas numa coluna, e na outra coluna ele vai pondo a linha corrida com que ele comenta. Ele vai pondo os enunciados. Ele até diz, né? A segunda encerra o enunciado da doutrina sob uma forma fluente. Então ele tem 3 livros na primeira, e na segunda edição ele coloca 4. O que aconteceu na quarta? Não virou só 4 livros, não. Ele excluiu completamente um capítulo, que é o 10º, que era as manifestações dos espíritos,
onde ele fala sobre a natureza das comunicações espíritas e das evocações. Onde vocês vão achar isso? Vocês vão achar isso no livro que ele lançou no ano seguinte, que é o Livro dos Médiuns, tem exatamente o capítulo sobre as evocações e sobre as comunicações dos espíritos. Ele fez uma mudança, ele tinha um outro livro, imagine que ele achou que não podia ficar tão repetitivo, né? Bem, daí não vamos pegar o Prolegômenos. O Prolegômenos tem uma famosa na segunda edição, que é a assinatura dos espíritos, da falange, que foi chamada como uma falange dos espíritos, do Espírito da Verdade, né? E aí vai ter São João Evangelista, São Agostinho, São Vicente, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Flannery. E na primeira edição? Primeira edição, o Prolegômenos não é assinada. E lá no final ele põe umas notas. E tem a nota 17, em que ele põe assim: vários espíritos concorreram a essas instruções do livro inteiro. E tem João Evangelista, Sócrates, Vicente de Paulo, Hahnemann, não aparece na segunda, Swedenborg, Napoleão I, não aparece na segunda também. Além disso, chama a atenção que na segunda edição ele põe São. Bem, eu não tenho os originais da segunda edição, né? Mas todas as traduções nossas estão escritos São. E na primeira edição não tem São. São os nomes diretos, né? O Vicente de Paulo, é o João Evangelista. E a pergunta sobre a alma e o corpo. Quando que a alma se une ao corpo? Na primeira edição, na 86, a resposta é ao nascimento. Na segunda edição, começa na concepção. São respostas antagônicas, são respostas que dão total interpretação diferente quando você vai falar sobre aborto, quando vai falar sobre inseminação in vitro, né? Fertilização. As respostas são totalmente diferentes. Aí a outra, a classificação dos espíritos. Na primeira edição ele vai da pergunta 54 a 57, tem as subperguntas, está no total 12. Na segunda edição vai da 96 a 94, 9, só tem 4 perguntas. Mas se você ler as respostas, você vai ver que as respostas da primeira edição estão na segunda. O que ele fez? Ele juntou respostas da primeira edição e pôs juntas na segunda edição. Enquanto a primeira era mais fluente, você percebe mais como ele fez a pergunta e teve a resposta. Por sinal, acho que todo médium podia dar uma lida na primeira edição para notar que as respostas não eram grandes e eloquentes como a gente lê na segunda edição do Livro dos Espíritos. Porque fala assim: nossa, que médium capazes esses que Kardec entrevistava. O cara faz um conteúdo gigantesco, né, de respostas. Não, tinha resposta curta. Tem uma que está escrita assim, sim. Outra está escrito não. Aí ele faz mais uma pergunta completa. Esse é um exemplo muito bom. Ele juntou as respostas e fez a classificação. A leitura da segunda edição, então ela ficou muito mais fluente, mas você perde a chance de ver como é que Kardec entrevistava e tinha as respostas. Aí tem mais uma: qual que é a cor do espírito? Na primeira edição diz assim, ó: quando o espírito é puro, a cor pode ser comparada do rubi. Pelo menos é isso que ele colocou do lado da coluna das perguntas dos espíritos. No comentário dele, ele coloca assim: a matiz varia do tom fusco ao tom vivo do rubi. Na segunda edição, a resposta é: para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi. Está tudo junto como resposta dos espíritos. E a outra, qual que é o princípio espiritual e o espírito? Isso eu costumo discutir bastante. Quem me chamou a atenção foi o meu irmão. Por que na segunda edição tem espírito com E minúsculo e tem espírito com E maiúsculo? Então, na segunda edição, tem uma nota, 73, 76, que fala assim, ó: o espírito, com E maiúsculo, é empregado para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. O elemento inteligente, aquele elemento que forma os espíritos com E maiúsculos, é o E minúsculo. Na primeira edição, só vem escrito espírito, né? É tudo com E minúsculo. Ele não faz diferenciação entre E minúsculo e E maiúsculo. Aonde que ele tirou o E maiúsculo e o E minúsculo? Ele reformulou o conceito, né? Entre a primeira 57 e a segunda 60, ele aumentou o número de conhecimento dele, teve mais perguntas, mais respostas, mais espíritos respondendo, porque na primeira edição, se eu não estou enganado, são em torno de 10 médios que colaboraram. Ele fala no finalzinho numa nota, enquanto que no Evangelho e no Espiritismo ele diz que ele tem mais que 1000 centros que colaboram com ele, centros sérios. Então ele aumentou a divulgação dele e começou a receber muito mais resposta. E o espírito familiar? Na primeira edição, aqui eu fiquei sem pôr o azul, né? A questão 187 diz que os espíritos assistem a um indivíduo em particular, que vocês chamam de gênio familiar, e pode existir até 2 espíritos, o bom e o mal. E na segunda edição, há muitas gradações na proteção e na simpatia. E mais à frente ele ainda comenta, né? Define então espírito protetor, espírito familiar, espírito simpático e mau gênio. E ainda diz: não existe ninguém que é designado para ser um mau gênio seu. A primeira edição fica o espaço, você tem um bom e pode ter um ruim.
O espírito escolhe o corpo? Todos nós temos uma série de divagações sobre isso. Na primeira edição a resposta é assim: não, acabou, não tem mais nada. Na segunda, pode escolher também o corpo. E as diferenças entre o homem e o animal? É assim, então o povo vai arrancar os cabelos. Na primeira edição, o homem é um ser à parte, seu corpo apodrece tal qual dos animais, mas seu espírito tem outro destino. Cada ser vivo só progride na sua espécie e em sua essência. O homem não foi jamais outro ser senão homo. Aí na segunda edição, a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade, fica numa espécie de erraticidade. Os animais seguem uma lei progressiva e a existência que precede o espírito de humanidade, né? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza? Então o método de Kardec é um diálogo em que ele filosofa com os espíritos, ele faz uma análise do conteúdo intelectual, ele faz um diálogo também com a ciência. A gente vai ter aí no finalzinho do século XIX, uma discussão que começa com alguns filósofos cientistas que nasceram exatamente quando Kardec estava desencarnando, em que eles vão criar uma coisa que foi chamada depois de interacionismo simbólico. A ação de cada indivíduo é uma construção, a gente não faz sozinho, não está pronto, estamos construindo socialmente, né? E aí, cada um de nós percebe essa situação de uma forma diferente. E vão criar também, isso já no século XX, formas de analisar as comunicações. Temos técnicas aí que chamam análise de conteúdo, análise do discurso. A gente pode não entender nada disso, mas o pessoal de ciências da comunicação, propaganda, tem usado muito. Essa técnica, que alguns não chamam de ciência, mas muitos chamam, que é dentro do veículo acadêmico, em que chega e fala assim, ó, você vai pintar você vai vestir um terno azul, você penteia o cabelo do lado direito, põe botox, que você ganha mais votos na eleição. E quem gosta mais? As mulheres gostam mais de um jeito, os homens do outro. É aí que eles escolhem qual o tipo do carro, né? Se é feminino ou se o carro é masculino. É através dessas pesquisas, que não é mais contar se é 2, se é 3, se é azul, é vermelho, é entender como. Então existe hoje em dia um conflito. Nós vamos pesquisar o social ou nós vamos fazer uma pesquisa natural? E aí nós vamos ver a quantidade ou vamos ver a qualidade? Então dá um exemplo, uma pergunta: quantas mulheres após o câncer de mama engravidam? Essa pergunta é quantitativa, essa pergunta é típica ciência natural. Você vai lá e faz uma pesquisa, você entrevista, junta tudo. Mas hoje em dia não estão mais satisfeitos só com isso. O pessoal da sociologia, psicologia, eles perguntam também, por que as mulheres, após ter um câncer de mama, sabem que têm a chance de recidir o câncer, decidem engravidar? Essa pergunta não dá para você chegar e fazer, e dizer assim, 10 engravidam, 5 não. A gente está atrás de uma outra resposta, é o porquê. Qual que é a intenção? Qual é a forma de fazer? Então essa das intenções, das explicações, como funciona, vai tentar interpretar a fala das pessoas, vai fazer a hermenêutica, isso é qualitativo. Então uma pesquisa espírita possível para mim, ela vai buscar compreender o conhecimento dos espíritos. Os espíritos sofrem o mesmo processo mental que nós, somos nós desencarnados, ou seja, cada um de nós enxerga de um jeito, nós construímos o nosso conhecimento no relacionamento entre as pessoas. E por que eu falo possível? Possível porque seria aquela ciência que nós espíritos podemos fazer. Não a parapsicologia, nós que frequentamos centros espíritas, convivemos com a mediunidade. Então o mundo espiritual, esse é o meu modelo, é uma sociedade. Os espíritos têm o mesmo processo que nós, formam diferentes classes, diferentes experiências, diferentes conhecimentos. O objetivo então é analisar a comunicação, interpretar elas, aprender com os sábios e com os sofredores desencarnados, entender as motivações, os gostos e as desgraças de nós desencarnados também, né? E isso não é dialogar com a ciência. Nós teríamos que fazer então para isso uma rede de trabalho, abrir as nossas comunicações mediúnicas e trocarmos com os outros, como Kardec tinha 1000 centros espíritas, né? Analisar o processo como uma forma psicológica, uma forma social. Os espíritos encarnados estão igual nós aqui, eles têm um jogo de ideias, de confusões muito parecidos. E eu queria só retornar aqui para dizer por que não é um diálogo com a ciência. É porque a gente dizia assim, o cientista falou que não dá para o ovo crescer fora da barriga da mãe, e a gente fala, está vendo? É dessa forma, por isso que precisa ter o espírito, precisa ter a mãe. Isso é dialogar com a ciência. Dizer, olha, existe a física quântica e demonstra que existe a antimatéria e etc. e tal, está comprovando o que nós achamos, isso é dialogar com a ciência.
Agora, se espiritismo é ciência, nós temos que fazer ciência. Fazer ciência é feito por cientistas. Nós temos que ser cientistas. Se nós somos os espíritas, a ciência somos nós. Então, por isso a minha proposta é uma ciência possível para ser feita por nós. A nossa rede de trabalho é subversiva, porque ela vai ser feita fora do ambiente acadêmico. Mas, em compensação, é uma contribuição significativa que nós podemos dar, realmente revolucionar o questionário do que é ciência ou não, né? Tirar a ciência das garras da indústria e tirar os nossos conceitos de uma forma extremamente filosófica, teológica, e fazer ela virar ciência de novo, né? Muito obrigado.